Boa noite, vamos lá, sem muita demora por causa do adiantar aí, tanto da hora aqui na hora de gravação, quanto a prova chegando, né? Então a gente tem que ser objetivo e tentar caminhar rápido. Então, estudando aqui junto, vamos lá, Direito Processual Penal Militar. Então, nós estamos no Direito Processual Penal Militar, aula 2, nós vamos falar sobre Justiça Militar na Constituição de 1988. Esse é o tópico da apostila. Vamos lá, a Justiça Militar, Constituição de 1988, ela é composta pela Justiça Militar da União e nós temos a Justiça Militar dos Estados e do Distrito Federal, correto? Então vamos falar de cada uma delas. Justiça Militar da União, vamos ter o Superior Tribunal Militar, STM, e os Tribunais e Juízes Militares, tá? Composto isso aqui são os órgãos. Para quem, vamos fazer um link com a aula de administrativo, lembra? Pessoa compõe por órgãos dentro da mesma pessoa. Então aqui são os órgãos: Superior Tribunal Militar STM, Tribunal de Juízes Militares. Isso na Justiça Militar da União, certo? Temos esses dois. A Justiça Militar da União, ela pertence ao Poder Judiciário. E na Constituição nós temos exatamente isso aqui, ó, no artigo 122. São órgãos da Justiça Militar. O Superior Tribunal Militar, está aqui. Os tribunais e juízes militares instituídos por lei, está aqui. Então, essa Justiça Militar da União, quem ela vai processar e julgar? Tá aqui, ó, processo e julgar os crimes militares definidos em lei, certo? Um crime militar, na aula, se eu não me engano, aqui é processo penal, na aula de direito penal, a gente define o que são os crimes militares. Se você tem dificuldade com isso, você tem que assistir a aula de direito penal para saber o que é o crime militar. Para essa aula, o que você vai pegar? O crime militar, depois você procura a definição, se você não sabe direito como fazer, na aula de direito penal, mas o crime militar vai ser processado e julgado aqui pela Justiça Militar da União, certo? Ela vai julgar militares das Forças Armadas e civis. O civil, quando tiver cometido o tal crime militar. Assistindo a aula de direito penal, você vai ficar com isso aqui mais no sangue. Então, militares das Forças Armadas e civil. Das Forças Armadas e civil militar da União. Justiça Militar da União, que cometam crimes militares. Aqui nós temos a Lei 8.457, de 92, que ela organiza a Justiça Militar da União e regula o funcionamento de seus serviços auxiliares. Enfim, é uma lei que vai regular a Justiça Militar da União. O que acontece com essa lei aqui? Essa lei ela é utilizada subsidiariamente nos estados em que não tenha a lei própria. Cada estado pode criar a sua lei própria para organizar a Justiça Militar do seu estado. Se o estado não criou uma lei, ele vai usar essa lei aqui da União para organizar a justiça dele, correto? Ele pode criar uma lei ou ele pode usar a própria lei da União no estado. Vamos ver isso aqui embaixo agora. Tá, artigo 124 que eu tinha esquecido de botar aqui, ó, a Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei. É o que a gente colocou aqui em cima. Então vamos começar a falar da Justiça Militar dos Estados, que é a que vai interessar para a gente aqui na grande maioria dos casos, né? Ela também vai pertencer, logicamente, ao Poder Judiciário, que é da Justiça. E temos aqui no artigo 125 da Constituição, que diz: os Estados organizarão sua justiça observando os princípios estabelecidos nesta Constituição, ou seja, os Estados organizarão sua justiça, então eles podem organizar. No primeiro grau, nós temos juiz de direito e conselho de justiça. Primeiro grau de justiça, primeira instância, certo? No varas especializadas, JMERG, aqui, nesse primeiro grau, ela vai julgar os crimes militares também, cometidos pelos militares estaduais, correto? Salvo doloso contra a vida. Preste atenção nisso aqui. Eu não vou ficar batendo tanto nessa tecla aqui, porque a gente já bateu nessa tecla em aula de direito penal militar. Mas, só para lembrar, então, primeiro grau de jurisdição da Justiça Militar Estadual, ela vai processar e julgar os crimes militares dos estados. Então, são os policiais militares, um civil que porventura tenha cometido ali, ele não vai ser processado aqui, tá? A Justiça Militar da União, sim. Agora, o doloso contra a vida de um civil, ele não vai ser julgado pela Justiça Militar dos Estados, correto? Crime doloso contra a vida de civil, ele vai para o Tribunal do Júri, tá bom? Na Justiça Militar da União, existem algumas exceções, por conta de alguns serviços das próprias Forças Armadas, tipo abater um avião, enfim. Ele tem uma série de exceções que a própria Justiça Militar da União julga o crime doloso contra a vida. E vira tanta exceção que é quase que a regra.
Quase todo crime, mesmo doloso contra a vida lá na União, vai ser processado e julgado pela Justiça Militar, tá? Mas o nosso foco é aqui, Justiça Militar Estadual. Então, crime doloso contra a vida de civil não é julgado pela Justiça Militar aqui dos estados, tá? Ele vai para o Tribunal do Júri. Vamos lá, segundo grau. Aí nós temos o Tribunal de Justiça ou o Tribunal de Justiça Militar. Vai ser um ou outro. Os estados que criaram as suas leis e tal vão ter um Tribunal de Justiça Militar, observando algumas condições que nós vamos ver. Se não, é o Tribunal de Justiça, tá? Vai ficar aqui, vai para o Tribunal de Justiça em segunda instância. Para criar o Tribunal de Justiça Militar, o que é preciso? Olha aqui, para a criação é necessário um efetivo militar superior a 20 mil integrantes. Então, só o Estado que tem um efetivo militar superior a 20 mil integrantes, e não só isso, e que haja proposta de criação pelo Poder Judiciário. Então, primeira regra, tem que ter mais de 20 mil integrantes nos militares estaduais, e depois disso, a Justiça Militar, o Poder Judiciário tem que ter a proposta de criação do Tribunal de Justiça Militar, certo? Então, o Rio de Janeiro, no nosso caso aqui, é o seguinte, nós temos aqui as várias especializadas, a JMERD, num primeiro grau de jurisdição, e no segundo grau de jurisdição, nós não temos o Tribunal de Justiça Militar, ou seja, não teve essa proposta de criação pelo Poder Judiciário, ainda não temos o Tribunal de Justiça Militar. Então, no segundo grau de jurisdição, para o Estado do Rio de Janeiro, é pelo Tribunal de Justiça, TJ, certo? Por curiosidade, quais são os estados que criaram o Tribunal de Justiça Militar? São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul. Esses têm Tribunal de Justiça Militar. Rio de Janeiro não tem Tribunal de Justiça Militar, então o segundo grau de jurisdição vai para o Tribunal de Justiça. Agora vamos aprofundar um pouquinho aqui na Justiça Militar Estadual. Então vamos lá, primeira instância. Como é que é composto? Como é que funciona essa auditoria de Justiça Militar do Estado do Rio de Janeiro? Nós temos lá o juiz de direito e os conselhos de justiça, certo? Juiz de direito, presidente e o conselho de justiça. A lei que é utilizada, como nós vimos aqui no slide anterior, ó, é essa daqui. Quando o Estado não cria lei, não criou o Tribunal de Justiça, nada, que o Estado não tem a lei organizando o seu Estado, ele usa a da própria União subsidiariamente. Então, estamos aqui, ó, a lei utilizada é a lei da União, aqui no Estado do Rio de Janeiro. Esses conselhos, como é que eles são compostos? Nós temos o Conselho Permanente, então vamos lá, dentro da Auditoria de Justiça Militar, tá? Nós temos o juiz-presidente e temos o Conselho Permanente e o Conselho Especial. Como é que funciona isso aqui? No Conselho Permanente, o juiz de direito, que é o presidente, e um oficial superior mais 3 oficiais, ou seja, são 4 oficiais, sendo que um deles está especificado aqui que é oficial superior, no Conselho Permanente. Então, nós temos o juiz de direito como presidente, um oficial superior e mais 3 oficiais, tá? Ele é permanente porque ele é composto, uma vez organizado com esses membros aqui, ele vai funcionar durante 3 meses. E todos os crimes militares que aparecerem aqui durante esses 3 meses, ele vai processar e julgar. Detalhe, os praças, tá? Então, o Conselho Permanente, ele julga, ele processa e julga os praças. Ele é permanente porque ele é feito, organizado e funciona direto durante 3 meses. E aí a composição dele é essa aqui. Juiz de direito, um oficial superior, mais 3 oficiais vão compor esse conselho permanente que vão julgar os praças, tá bom? E o conselho especial? O conselho especial também é um juiz de direito e também são 4 oficiais, certo? Só que como ele vai julgar oficiais, ó, é o seguinte, esses 4 oficiais aqui, eles têm que ter posto superior ao do acusado, e se for de posto igual, ele tem que ser mais antigo, certo? Então, a gente já viu aqui que ele é mais singular, né? Tu vê aqui que nos 3 meses é isso aqui, durante 3 meses ele funciona. Até porque aqui todos são oficiais, vão julgar praças, todos são superiores, certo? Então, 3 meses funciona direitinho. Aqui não. Aqui, quando eu fizer esses 4 oficiais aqui, compor, num segundo crime, talvez esses 4 oficiais não funcionem mais. Porque para aquele caso primeiro lá, eles todos, vamos dizer que fosse, vamos lá, um tenente, tá? Que vai ser julgado, processado e julgado aqui, é no tenente. Aí, se eu tiver aqui nesses oficiais, os capitão em diante, já serve. Aí, no segundo caso que vem aqui, era um major. Os capitães que estavam aqui não vão poder julgar aquele major, porque tem que ser de posto superior
ou mais antigo se da mesma patente. Então, o que eu quero dizer com isso aqui? Ele é criado para cada julgamento, depois ele é dissolvido. Então, para cada um que vai acontecer, cria-se um conselho especial, composto por juiz de direito e 4 oficiais, ele julga esse caso, depois ele é dissolvido. Ah, tem outro oficial para ser julgado. Juiz de direito presidente, mais 4 oficiais, respeitando essa regra, ele é criado, julga, depois ele é dissolvido, certo? Ele processa e julga os oficiais. Aqui está o esqueminha, para você depois relembrar. O importante aqui é o seguinte, quando tiver concurso, o que é o concurso? Quando 2 militares se uniram, 2 ou mais, né? Militares se uniram e praticaram o crime juntos. E aí eu tenho praça e tenho um oficial. Como é que vai funcionar isso? Aí nós vamos vir, ó, concurso de agente, a gente tem oficial e tem o praça. Nós vamos vir para cá, para o conselho especial. E esse conselho formado vai julgar esse concurso aí de agente, tá bom? Então no concurso, vem para cá, respeita essa regra, de acordo com o oficial que está envolvido, e ele julga tudo aqui. Uma observação. Em regra, compete à Justiça Militar do Estado, do policial ou do bombeiro, né, militar, julgar o crime militar ocorrido em qualquer lugar da federação. Então, se é um crime militar que aquele militar cometeu em outro estado, em regra ele vai ser julgado no estado dele, tá bom? Vai ser julgado por esses conselhos aqui. Crime militar contra o civil. Então, a gente tinha lá na aula de Direito Penal Militar, a gente já falou sobre o que é, tem militar contra militar, tem o contra o civil. Se ele é contra o civil, e temos um civil envolvido, praticando também um crime militar, a gente vai julgar essa parte aqui, ó, 125, parágrafo 5º. Vamos ler ele, vamos especificar. Ó. Compete aos juízes de direito do juízo militar processar e julgar singularmente os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos. Então, olha só, se é contra um civil, se é um civil que vai ter, o juiz é contra o civil, tá? Contra o civil, calma aí, vamos devagar. Compete aos juízes militares singularmente contra o civil. É contra um civil, singularmente o juiz, é só o juiz que julga. As ações judiciais contra atos de disciplina militar, cabendo ao Conselho de Justiça. Se for atos disciplinares militares, aí vem para o Conselho de Justiça e demais crimes militares, certo? Então, vamos lá. Crime militar praticado contra o civil, o juiz sozinho, singular, julga o caso. Vamos devagar para a gente entender. Crime militar praticado contra um civil, singularmente o juiz vai julgar o caso, o juiz militar. Agora, se esse crime militar é contra atos da disciplina militar ou os demais crimes militares, que não sejam esses praticados contra civil, ou seja, militar contra militar, essas coisas todas aqui, não é contra civil, vai funcionar aqueles conselhos que a gente viu agora há pouco no outro slide. Beleza? Então, aí vai depender se é o conselho permanente ou conselho especial, né? Sendo praça permanente, sendo oficial, vão formar aquele conselho especial lá. Partiu, segunda instância. No Rio de Janeiro, nós vimos que não temos a lei, então, segunda instância, você vai ter o julgamento pelo Tribunal de Justiça, certo? TJ. Segunda instância, pelo TJ. Não é Superior Tribunal de Justiça, pelo TJ, Tribunal de Justiça, tá bom? Então, crimes militares na segunda instância, no Rio de Janeiro, Tribunal de Justiça. Ah, por que pode? Está aqui, artigo 125, também parágrafo 3º. Você vê aqui, ó. Serão pelos Conselhos de Justiça, em segundo grau, pelo próprio Tribunal de Justiça ou pelo Tribunal de Justiça Militar, no caso de ter sido criado. Como nós não criamos o Tribunal de Justiça Militar, pelo Tribunal de Justiça. Nos estados em que o efetivo militar seja superior a 20 mil integrantes, no caso de criação do Tribunal de Justiça Militar. Como nós não tivemos essa proposta, a gente está aqui no segundo grau pelo TJ. Beleza? E nós temos uma lei aqui que a gente vai destacar o seguinte. Quem vai decidir sobre a perda do posto da patente dos oficiais, se um oficial vai perder o posto da patente ou não, é o TJ, tá bom? Por causa dessa lei aqui, artigo 57, como órgão de segunda instância da Justiça Militar Estadual, funcionará o Tribunal de Justiça. Rio de Janeiro aqui, ó, diz que o segunda instância vai funcionar o Tribunal de Justiça, ao qual caberá também decidir sobre as perdas e postos das patentes oficiais. Então, quem decide sobre perda e posto de patente oficial é o TJ. Finalizada a aula, essa aí durou 14, vamos para 15 minutinhos.
aquela contribuição sempre que possível e daqui a pouco gravar mais uma.